Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai fazer uma avaliação um pouco diferente. Não vai ser um questionário propriamente, que vocês vão ter que me enviar, mas vocês vão ter que fazer uma avaliação formativa. O que é isso? É algo parecido com um teste. Vai valer uma nota um pouco maior, vai valer 5 pontos e vocês vão fazer direto aqui na plataforma aqui embaixo. Então vamos à revisão dessa avaliação formativa. A gente vai fazer a avaliação formativa somente sobre música, sobre a arte dos sons, ok? Então, o que é a arte da música, né? Essa arte de compor com notas musicais, né? De juntar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, que são as 7 notas musicais. Vocês podem revisar também esse conteúdo que eu estou corrigindo o questionário na aula do dia 15/4, ok? Então vamos lá. Lá na nossa atividade, a gente tem dentro dos nossos exercícios a pergunta: quem é o maestro, né? Esse cara que vai conduzir a orquestra, né? Aquele cara que fica é o maestro e ele vai ser responsável por conduzir a orquestra e também vai conhecer todos os instrumentos musicais, ou seja, ele domina todos os instrumentos musicais que estão dentro da orquestra. Os instrumentos, eles são divididos em instrumentos por categorias, né? Os instrumentos de sopro, como flauta, flautinhos, cornetas. Os instrumentos de corda, né, como viola, violoncelo, violão, piano, né, violino, e os instrumentos de percussão, que são os instrumentos esses que tocam com a mão, né? Basicamente, o instrumento de percussão é esse instrumento que se toca com as mãos, ok? Quando a gente fala de instrumentos de sopro, a gente tem sax, a gente tem clarinete, a gente tem flauta, a gente tem trompa, a gente tem todos esses instrumentos que são instrumentos de sopro, né? Quando a gente fala de instrumentos de corda, violão, violoncelo, violino, o piano, a harpa, né? Todos esses são instrumentos de corda, né? Instrumentos de sopro, já falei, instrumentos de corda, as percussões, bateria, né? Carrilhão, né? Que mais? Instrumentos de percussão, vamos lá. Carrilhão, lira também é um instrumento de percussão. Então é isso, né? As 7 notas musicais, todo mundo já sabe: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Apenas essas, ok? Quando a gente fala de musicalidade, quando a gente fala de construir a música, a gente tem que lembrar que a música, existe uma leitura universal para a música. O que é isso, né? Aquelas letras, né? Aquelas notas musicais desenhadas, a clave de sol com algumas linhas. Isso é a partitura, a escrita de música padronizada mundialmente, ou seja, em qualquer lugar do mundo você pega uma partitura, né, aquele papel que a pessoa bota na frente do piano para tocar a música, e em qualquer lugar do mundo a pessoa vai saber que som tirar para tocar aquela determinada música que está escrito na partitura. Cada partitura tem uma partitura específica para cada tipo de instrumento ou para cada instrumento, ok? Falando então de musicalidade, a gente tem que pensar também que a orquestra, né, aquela música de orquestra que tem violinos, violoncelos, clarinetes, clarins, flautas, flautins, baterias, tumbas, tambores, né? Tudo isso se organiza dentro da orquestra de uma forma específica, ou seja, sempre as cordas na frente, né? Os sopros no meio e a percussão lá no fundo, porque imagina uma bateria na frente dessa orquestra, seria horrível, você não conseguiria ouvir bem o som. Essa organização, né, que existe na orquestra é para você ouvir melhor o som, né? Para que você tenha melhor acústica e conforto sonoro. Por isso que sempre a gente vê primeiro os violoncelos, né, e os violinos bem na frente dessa orquestra, ok? Falando sobre musicalidade africana. Gente, quando a gente fala de musicalidade africana,
a gente lembra que ela influencia muito a cultura brasileira, né? A nossa cultura brasileira é fortemente influenciada pela cultura africana, mas também pela cultura portuguesa e cultura indígena, que é a cultura nativa desse país. Importante lembrar que Portugal também tem uma forte influência na cultura da musicalidade brasileira, assim como a África e a cultura indígena, né? Falando também de música brasileira, a gente tem que lembrar uma coisa, que o primeiro samba enredo, ou a primeira música, né, de marchinha foi criada por quem? Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga era uma pianista, uma compositora muito importante que vai fazer história no nosso país, porque ela vai escrever, né, vai compor o Abre Alas, né? O Abre Alas que eu quero passar. Então, a partir disso, ela se transforma na primeira compositora mulher do Brasil e também a pessoa que vai compor a primeira marchinha, que se transforma no primeiro samba enredo da história para Rosas de Ouro, que é uma escola de samba lá de São Paulo, ok? Bom, falando de cultura brasileira mais moderna, a gente tem que lembrar que um dos tipos de música mais importante do nosso país é a MPB, Música Popular Brasileira, que é esse tipo de música que é cantado por, sei lá, Roberto Carlos, Gilberto Gil, né? Até o próprio Rei do Baião, né? Que é importante a gente lembrar que a MPB é uma forte influência da música lá fora, né? Em outros países, né? Maria Bethânia, Gal Costa, são todos cantores de MPB que são famosos no mundo inteiro e que levaram essa música a ficar muito famosa no mundo inteiro. Mas tem um outro tipo de música no nosso país que é muito importante e que fica famosa, que é a bossa nova. Fica famosa nos Estados Unidos e se espalha pelo mundo inteiro. A bossa nova é a união do jazz com o samba. O que o Tom Jobim fez? Pegou a musicalidade do jazz, as letras de samba, né, e também a malemolência do samba, uniu as duas coisas e criou a chamada bossa nova. E aí então a gente tem uma das mais marcantes obras, né, digamos assim, da bossa nova no Brasil, que é Garota de Ipanema, né? Você viu só que amor, nunca vi coisa assim, não parou nem passou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou fingir, vou falar, vou pedir que amor, lá, 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 lá. Enfim, é isso, né? É isso, gente. A nossa atividade de avaliação formativa vai ser somente sobre música. Retomem lá, então, na nossa aula do dia 15/4, para estudar um pouco mais sobre a arte da música, dominar o assunto e fazer a nossa avaliação aqui embaixo. Eu vou disponibilizar a avaliação somente no próximo tempo, ok? Tenham todos um bom dia.